Olá, gente! Bem-vindos a mais uma aula com o professor Coringa. Aula de hoje sobre ácidos nucleicos, continuação de bioquímica celular. Conceito: os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por sequências de nucleotídeos, especializadas no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética. Veremos todas essas funções mais adiante. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, que certamente você já ouviu: o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Uma vez o aluno questionou um erro na apostila, dizendo que estava errada, porque estava escrito ADN ao invés de DNA. Mas, pessoal, é a mesma coisa, DNA ou ADN. Tudo bem? Composição química. Os ácidos nucleicos são compostos por monômeros chamados nucleotídeos. A estrutura do nucleotídeo. O nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, está aqui, que está ligado a uma pentose, um carboidrato que já estudamos. Se você não lembra, acesse nossas aulas anteriores sobre carboidratos. A pentose é o açúcar. Perceba que o nucleotídeo, um ácido nucleico, tem açúcar, carboidrato em sua composição. E temos uma base nitrogenada. Então, aqui está a estrutura de um nucleotídeo: um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Vamos estudar cada um desses itens aqui. Então, fique de olho. Polímero é a macromolécula, ou seja, o DNA ou RNA. E o monômero, que é a unidade que forma esse polímero, que no caso do ácido nucleico é o nucleotídeo. Composição química. Os ácidos nucleicos unem-se uns aos outros através de ligações fosfodiéster, formando cadeias contendo milhares de nucleotídeos. Então, preste bem atenção. Um nucleotídeo se liga ao outro, ao de baixo, por meio dessa ligação, chamada ligação fosfodiéster, que ocorre aqui, entre o carbono e o oxigênio, tá? Entre o açúcar e o grupo fosfato, ou seja, entre a pentose de um nucleotídeo e o fosfato de outro nucleotídeo. Não vão confundir essa ligação fosfodiéster, que liga os aminoácidos, com as pontes de hidrogênio, que são essas ligações que unem as bases nitrogenadas. Então, temos aqui a ligação fosfodiéster, tá? Açúcar com fosfato, e temos as bases nitrogenadas aqui se unindo por pontes de hidrogênio. Então, não confunda as ligações fosfodiéster com as pontes de hidrogênio. Bases nitrogenadas. Vamos estudar agora as bases. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas. São bases do DNA. Por que são bases do DNA? Que existem aí alguma base que não está presente no DNA, assim como tem uma base que não está presente no RNA. Vamos lá. São bases do DNA: adenina, timina, guanina e citosina. Então, perceba que não existe uracila no DNA. Agora, são bases do RNA: adenina, uracila, guanina e citosina. Então, perceba que não existe a timina. A timina não está presente no RNA, assim como a uracila não está presente no DNA. Estudamos, então, as 5 bases. E já vimos uma diferença entre o DNA e o RNA. Então, fique de olho. Podemos verificar que timina está presente somente no DNA e uracila somente no RNA. Classificação. As bases nitrogenadas podem ser classificadas quanto ao número de anéis em bases pirimídicas, como a citosina, a timina e a uracila. Essas são bases pirimídicas porque contém apenas um anel na estrutura molecular. Perceba, apenas um anel. Bases púricas. Contém 2 anéis na estrutura molecular.
como a adenina e a guanina. Dica de memorização: guarde a palavra purga. Que horror, professor! O que eu faço com essa palavra? O pur significa bases púricas. Quais são elas? A adenina e guanina. Por que guardar isso? Principalmente nas questões de somatório, são cobrados detalhes, digamos os decorebas. Então aí serve para você nunca mais esquecer quais são as bases púricas. Adenina e guanina. Consequentemente, as outras, o CUT, citosina, timina e uracila, são as bases pirimídicas. Continuando, ainda em bases nitrogenadas, pareamento de bases nitrogenadas. O pareamento das bases se dá por meio de ligações de hidrogênio, também chamadas de pontes de hidrogênio. São ligações estudadas em química e ocorre quando o hidrogênio se liga aos elementos flúor, oxigênio ou nitrogênio, o FON. No DNA, a adenina sempre se liga à timina e vice-versa. Ou seja, a adenina se liga à timina, a timina se liga à adenina. E observação, essa ligação ocorre com a formação de duas ligações de hidrogênio, ou seja, duas pontes de hidrogênio. Perceba, adenina, timina, duas pontes de hidrogênio. Adenina, timina, duas pontes de hidrogênio. A guanina sempre se liga à citosina e vice-versa. E observação, aqui ocorre a formação de três pontes de hidrogênio. Perceba, guanina, citosina. Uma, duas, três pontes de hidrogênio. Novamente aqui, uma, duas, três pontes de hidrogênio. Dica de memorização. Então, como existe especificidade nas ligações dessas bases nitrogenadas, a adenina se liga à timina e vice-versa, a guanina só se liga à citosina e a citosina à guanina, você vai lembrar do famoso Agnaldo Timóteo Gal Costa. É isso aí, minha gente, Agnaldo Timóteo Gal Costa. E outra dica para lembrar que a citosina se liga à guanina por meio de três bases nitrogenadas, é só puxar mais um tracejado no meio do C até o G, e aí você lembra que entre a citosina e a guanina ocorre a formação de três pontes de hidrogênio. E no caso da adenina e timina, duas, assim como a adenina e uracila, também duas pontes. Fique de olho, no RNA, como não possui timina, a adenina ligará sempre a uracila e vice-versa. Então, não se esqueça disso, minha gente. Como não possui timina, a adenina se ligará sempre à uracila no RNA. Pentoses dos ácidos nucleicos. A pentose do RNA é a ribose. E a pentose, o açúcar do DNA, é a desoxirribose. Então, essa é outra diferença do DNA para o RNA. Aqui está uma ribose e aqui a desoxirribose. Perceba que a diferença está no carbono 3, a presença do grupo OH, no caso da ribose, e na desoxirribose só temos o H. É a pequena diferença da molécula de desoxirribose para a molécula de ribose. Vimos então que as bases do DNA são diferentes das bases do RNA e que a pentose do DNA também é diferente da pentose do RNA e que o fosfato dos dois são o mesmo. Algumas considerações sobre o RNA, ácido ribonucleico. Características, local de produção, núcleo da célula, por um processo chamado transcrição, que veremos mais tarde. A estrutura é a fita simples, RNA apenas uma fita, diferente do DNA, que são duas. Nucleotídeo contendo ribose, já estudamos. Quais são as bases nitrogenadas? Uracila, adenina, guanina e citosina. E o grupo fosfato. Tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, que estudaremos também isso mais tarde. Então, está aqui uma fita simples, o RNA é uma fita simples, e as bases são citosina, guanina, adenina e uracila. Exclusividade aqui para a uracila, que não tem
no DNA, exclusiva do RNA. Considerações sobre o DNA. Existem várias ilustrações que podem se referir ao DNA. O que você tem que observar? A presença de uma fita dupla. O DNA é formado por fita dupla. A exclusividade da base timina. Observe que no DNA existe a timina. As ligações de uma fita com a outra, feita por pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio ligam uma fita à outra. E esse aspecto, né, a dupla hélice que forma a estrutura do DNA, que ela é toda contorcida. Continuando, a estrutura, então, já falamos, duas fitas unidas pelas bases nitrogenadas em forma de alfa-hélice. Nucleotídeo contendo o açúcar desoxirribose. Quais são as bases nitrogenadas? Timina, adenina, guanina e citosina. O grupo fosfato, que em comum com o RNA. E a relação das bases sempre, adenina para timina, a relação sempre 1, e guanina, citosina, a relação sempre 1. Ou seja, se você tem 5 adenina, você vai ter 5 timina. Se você tem 10 guanina, você vai ter 10 citosina. Quantidade. Onde existe DNA? Claro, existe maior quantidade no núcleo da célula. Esses conceitos cromatina e cromossomos veremos no estudo do núcleo. E menor no citoplasma. Ou seja, temos como exemplo nas mitocôndrias e cloroplastos. Vamos estudar as mitocôndrias e cloroplastos e veremos que eles possuem DNA próprios, em menor quantidade, claro, que no núcleo da célula. Então, para finalizarmos a aula de hoje, as principais diferenças entre RNA e DNA. RNA, fita simples. DNA, fita dupla. Bases púricas do RNA, adenina e guanina. Lembra do purga para guardar. DNA, adenina e guanina também. Bases pirimídicas, uracila e citosina. E no DNA, timina e citosina. A pentose, o açúcar do RNA é a ribose, fácil guardar isso, né? RR. E o açúcar do DNA é a desoxirribose, também fácil memorizar, DD. Função na célula. RNA, síntese de proteínas por meio do RNA mensageiro e RNA transportador. Veremos a formação de proteínas, o estudo da formação de proteínas em uma aula à parte. E formação de ribossomos, né? O RNA ribossômico. Funções do DNA. Armazenamento e transmissão de informação genética. Hereditariedade, não é? Vamos estudar em genética isso aí. Importantíssimo, pessoal, não esqueçam as principais diferenças entre o RNA e o DNA. Esqueça seu nome, mas não esqueçam essas diferenças. Cai muito nos exames. Com isso, terminamos a aula de hoje, pessoal. Agora, você que é um mega aluno, você vai acessar o site www.megaaluno.com, vai acessar questões, citologia, bioquímica celular, ácidos nucleicos e vai resolver todos os exercícios dessa matéria, não é? Você vai ficar fera em ácidos nucleicos. Pessoal, estou aguardando vocês, deixem as dúvidas no site, façam os comentários. Então, até a próxima!